nosso tema hoje é sabedoria e sábios em Israel. Eu vou pedir aqui o pastor Sidney, pastor da Água Branca, para fazer a leitura num texto especial em Provérbios, capítulo 8, que exatamente fala sobre a sabedoria. Deixa eu falar com vocês aqui, você que está nos visitando hoje, você que nos ouve pelo YouTube, pelo Face. Nós começamos no ano de 2021, um ano que passou, um projeto aqui na última terça-feira do mês, chamado Encontro Teológico. O pastor, ele é aquela pessoa que distribui o alimento da palavra de Deus para a igreja. Mas dentro disso, ele tem que ter uma dieta certa dessa alimentação. Então, o que é essa dieta certa da alimentação espiritual? É que você não pode trabalhar só com uma visão de tema. Eu não posso chegar aqui por exemplo, as duas últimas terças que nós tivemos aqui, Deus me usou aqui, foi um poder, fogo. Mas a gente tem que ir balanceando isso. Eu faço muito isso aqui no domingo. Tem domingo aqui que o poder de Deus cai, tudo. No outro domingo eu falo, irmãos, hoje eu peço a você que preste bastante atenção, porque a mensagem é de maior reflexão. Então, o que eu estou tentando trazer aqui para Bangu? Um conhecimento, um salto a mais. Eu não posso, aquilo que Deus tem me dado, e que eu tenho aprendido com Deus, eu tenho que descer no sentido de humildade, de falar um linguajar que você me entende, mas eu não posso deixar a igreja sem subir para um alimento mais forte. O cristão que não é bem alimentado é aquele cristão dependente do líder, do pastor, e eu não gosto disso. Tem pastor que gosta, ele se sente satisfeito da igreja ficar ali naquela dependência, não dá conta de andar. Pastor, eu posso fazer isso? Isso se eu faço é pecado? Eu não gosto de trabalhar assim. O crente tem que aprender a viver a sua vida com Deus, mas aí vai depender da orientação bíblica pastoral que ele vai ter. Então é importante que a igreja suba também o seu patamar espiritual. A Bíblia nos exorta a isso. A Bíblia não diz, você aceitou Jesus, continue aí do jeito que você está até a vida. Não. Crescei na graça e no conhecimento. É para crescer. Nós não podemos ter o mesmo conhecimento, a mesma estrutura que nós temos ter hoje, que nós tínhamos quando aceitamos a Jesus, ou de 10 anos atrás. Eu não posso ser o mesmo pastor. Por exemplo, eu completando agora a semana que vem, daqui 2 semanas, 10 anos que eu estou aqui. Eu não posso ser o mesmo pregador, o mesmo pastor de 10 anos atrás. Eu tenho que ter subido, tenho que crescer, né? Então, como é que a gente cresce? Aos pés de Jesus, aos pés da cruz, se humilhando aos pés do Senhor, orando, buscando ao Senhor e buscando o conhecimento da palavra de Deus, né? E há uma diferença de igreja para igreja. Na Bíblia nós vamos ver isso. Os tessalônicos eram interessados na Bíblia, mas a Bíblia mesmo diz que a igreja de Bereia era muito mais interessada e mais conhecedora da palavra do que os tessalônicos. E isso existe uma diferença de uma igreja para outra. E essa diferença é o pastor que faz. É o pastor que vai fazer isso. Trazendo essa orientação, o ensino bíblico, essa dieta espiritual, essa dieta bíblica, né, para a igreja. Tá bom? Então hoje nós vamos trabalhar sabedoria e sábios em Israel, uma riqueza a ser explorada, que é muito pouco explorada no nosso meio. E esse trabalho chamado Encontro Teológico, eu trabalho um livro que eu li, que eu fichei ele, e não só fichei, que eu fiz um resumo, na maioria de 4 páginas, desse livro. Então, é isso que a gente trabalha nesse encontro. Quando passar uma fase aí, a gente vai continuar fazendo esse trabalho, mas a cada 2 meses eu quero trazer mestres, doutores da palavra de Deus, para trazer temas ricos aqui para vocês e para nós também, tá? Pastor, vamos fazer a leitura então?
Provérbios capítulo 8, que fala exatamente sobre a sabedoria. E verso 12, né? 12 ao 17. O pastor vai ler um verso. Vamos fazer o seguinte, ele vai ler todo o texto e você vai acompanhando, para você acompanhar essa leitura. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Provérbios 8, do 12 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu só fazer para depois eu já entrar direto. Os membros lá da congregação de Usina oferecem culto de ação de graça pelo aniversário do pastor da igreja, o irmão Mário Larrubia. O Mário está aí? Não está não, né? Também o diácono Paulo, lá da Usina, oferece o culto de ação de graça pela aniversário, né, da sua cunhada, a irmã Marísia. É isso? Marília. Uma calorosa salva de palmas. Deus abençoe. Pode fazer a leitura. Provérbios 8, do 12 ao 17. Acompanhe a leitura conforme a orientação do pastor. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Amém. Quem é que falou isso aí? Quem é que está falando? Tinha uma pessoa aí falando. Não. Quem é que está falando aí? Tem uma pessoa aí falando. Sou eu que governo, sou eu que dirijo os príncipes. Quem me ama, como é que é o versículo que diz aí? Os que me amam. Os que me amam, né, de madrugada me buscam. Quem é essa pessoa que está falando? A sabedoria. É a sabedoria que está falando. Quem está falando aí é a sabedoria. Ela é uma pessoa. É ela que está falando. Por mim governam os príncipes. Aqueles que me querem, aqueles que me buscam, me acharão. Lembra de Tiago falando? Gente, quem não tem, peça a sabedoria que o Senhor tem para dar. Então eu e você aqui, o objetivo nosso hoje aqui, é Deus derramar da sua sabedoria sobre nós. Esse é um tema praticamente não estudado na Bíblia. Você sabe por que os governos estão em guerra? Como a gente vê constantemente os países em guerra? Falta de sabedoria. Porque não é ela que está dirigindo aquele governo. Por que há corrupção no nosso país, nos governos? Entra um e sai outro, você fala, não, agora vai melhorar. Não melhora. Por falta de sabedoria. A mente desses homens, mulheres, estão apodrecidas pela corrupção, pela sujeira. Por que lares desmoronam, derretem? Por falta dessa sabedoria. E da onde é que vem essa sabedoria? Da onde? Do céu. Tiago diz, quem não tem, peça que ele tem para dar. Lares desmontam, igrejas despencam, lideranças de departamento caem,
não desenvolve, não cresce, por falta de sabedoria. Quem tem sabedoria é diferenciado. Quem tem sabedoria, ele cresce no ministério. Quem tem sabedoria, prospera. Quem tem sabedoria, a sua casa fica firmada, o seu lar, a sua família. Quem tem sabedoria, ele lá no emprego, ele cresce. Porque um patrão que vê um funcionário, uma funcionária sábia, não vai deixar ela lá no banco, não. Isso que eu estou te falando é tanta verdade, que o rei Nabucodonosor precisava de assessores. E ele convocou algumas dezenas de jovens para entrevistá-los. E foi entrevistando, um por um. Esse aqui veio da onde? Veio da Síria. Esse aqui veio da onde? Veio do Egito. Esse aqui veio da onde? Veio da Líbia. Da onde veio esse aqui? Veio lá dos filisteus. E esses aqui? São israelitas. São hebreus. Sadraque, Mesaque, Abidenego e Daniel. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor ouviu esses 4 jovens, e entrevistou e fez perguntas a ele, e dialogou com eles, simplesmente era o imperador do mundo. Não era um pé rapado, era um imperador do mundo. O homem que tinha construído o império mundial. Ele dialogou com esses jovens, questionou, perguntou sobre vários temas. E aí a Bíblia diz que Nabucodonosor disse assim: não se encontrou no reino jovem com sabedoria, inteligência, coloca ele como governante de províncias. É isso. Por que nós vemos pataquadas nos YouTube? Falta de sabedoria. Por que a gente vê pataquada nos púlpitos? Falta de sabedoria. Por que a gente vê escândalos nos governos, na televisão, programas absurdos de idiotice? Por falta de sabedoria. Muitas qualidades no meio evangélico e no meio secular também, por falta de sabedoria. Nós estamos numa crise de falta de sabedoria. Então é isso que nós viemos buscar do nosso Deus e meditarmos aqui. Amém? Podem sentar. Pastor Sócio, então o senhor é o homem que possui a sabedoria? Não. Eu estou aqui para, junto com vocês, nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus, porque a Bíblia nos dá essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida da doutora Marivete, que é a professora minha nesse tema, e uma mulher que tem sido uma doutora na palavra de Deus, e ela junto com seu esposo vai estar aqui conosco no mês de setembro, o doutor Clayton Kunz, ministrando aqui sobre um estudo sobre as parábolas de Jesus. Ele tem um livro específico sobre isso, né? Então, ela tem temas sobre isso, e quero louvar a Deus pela vida da doutora Marivete. Meus amados, sabedoria e sábios em Israel. Vamos lá. Deixa eu ver se eu dou conta aqui de passar. Isso. Nós vamos trabalhar esse livro. Quando eu mostro o livro, é para você. Você pode adquirir, está aí na internet, ou comprar. Chama Sabedoria e Sábios em Israel. O autor é José Vilches Lindez, da editora Loyola. São
quase 268 páginas. Quem é José Wilcher Lindez? Ele é um homem que nasceu na cidade de Pedro Martínez, na região de Granada, na Espanha, em 1928. Estudou filosofia em Madrid, teologia na Áustria e Sagrada Escritura em Roma. É catedrático na Faculdade de Teologia. Catedrático é um professor que a cadeira é dele, porque na faculdade tem os professores tutores, que são tipo um reserva, e tem o professor que é o dono da cátedra, ou da cadeira. Então ele é catedrático da Faculdade de Teologia de Granada, onde leciona antropologia teológica e sagradas escrituras, em especial no Antigo Testamento. É um homem que fala hebraico, que fala grego, de forma muito natural. Tá certo? Então vamos lá. Isso aí eu passo tudo para vocês motivar vocês a... Deixa eu ir passando aqui. Ups. Sim. Essa é a região que nós vamos trabalhar. Nós vamos abordar que a sabedoria... Israel é um país que foi formado muito depois de muitas civilizações que já existiam. Quando Israel foi formado oficialmente com Moisés. A promessa foi dada a Abraão. Mas só 430 anos depois que veio a formação da nação de Israel, quando Deus juntou um povo, libertou esse povo da escravidão, levou eles para uma outra terra, deu a eles uma terra e deu a eles uma lei, um governo, que era teocrático. Mas, esse tema eu começo a discutir aqui com vocês, nas nações vizinhas, porque Deus cuida do ímpio e do justo. Ele dá chuva, essa chuva abençoa quem? Só os crentes? Não. Ele dá o sol, abençoa só os crentes? Não. Ele dá a noite para o descanso, é só para os crentes? Não. O Senhor, como Ele é o Criador de todas as coisas, Ele cuida da sua criação. Então, por exemplo, Melquisedeque aparece do nada. Toda a história está em cima de Abraão, da promessa em Abraão, de Jacó, Isaac. De repente aparece Melquisedeque do nada, como um sacerdote do Deus Altíssimo, um profeta de Deus, que depois Jesus vai ser comparado com ele. Ele é uma tipologia de Cristo. Então, as regiões que cercavam, é chamado, Israel e a sua vizinhança, é chamado o crescente fértil ou meia-lua. Quando você vai estudar geografia ou história, essa região aí, ó, que pega a Palestina, pega ali o Egito aqui no sul, ó, aqui embaixo está ali o Egito, aqui para a direita está a Mesopotâmia. Quando se fala Mesopotâmia, é só você lembrar do Iraque atual. Onde é o Iraque hoje é a Mesopotâmia, né? A Síria, lá em cima, a antiga Assíria, porque existe a Síria e a Assíria. Então, todas essas civilizações, fenícios, né, filisteus, toda essa região aí é chamado fértil crescente ou a meia-lua. Então, deixa eu passar aqui. A sabedoria em Israel e as suas fontes principais. Mas tinha uma outra antes das civilizações.
Cadê a outra? Está aqui? Mas deixa eu trabalhar aqui. Então, essas civilizações antigas, essa sabedoria já tinha sido derramada. Há 4.000 anos atrás, 4.500 anos atrás, já existia escola de sábios no Egito, na Mesopotâmia. Deixa eu dar aqui alguns exemplos para vocês, olha só. Deixa eu trabalhar aqui com vocês alguma coisa aqui. Esses sábios eram um cuidado que os pais tinham de formar os seus filhos. E eles se preocupavam com a formação de seus filhos para o futuro. As escolas de sábios, infelizmente naquele momento, era mais para príncipes e os nobres. Mas isso não queria dizer que as pessoas simples não tinham sabedoria, ou não eram reconhecidos como pessoas sábias. Então esse Oriente, chamado Oriente Próximo ali de Israel, tiveram seus centros, com seus reis, suas cortes, suas nobrezas, sua população ali, aonde a sabedoria era desenvolvida. E assim eram formados poemas, eram formados provérbios. A gente acha que provérbios, esses escritos, é só na Bíblia. Não, já existia antes esses textos. Você vê a própria Bíblia citar textos que a gente não conhece. Paulo cita de um filósofo cretense, Judas cita um livro. Então, nós vamos ver esses poemas abordarem. O que eles abordavam nesses poemas, nesses provérbios? Eles abordavam sobre o dia a dia das pessoas, sobre as necessidades do homem, a preocupação do ser humano, os tempos, os males, os sofrimentos, as injustiças que aconteciam, as dúvidas, o que vinha após a morte. Tudo isso era discutido por eles, era refletido por eles. Isso eu estou falando antes da formação da Bíblia, antes da revelação até mesmo a Abraão, antes da revelação a Moisés. Por exemplo, eu estive no Egito, já por 2 vezes. Quando a gente entra naquelas pirâmides, o que são aquelas pirâmides? Eram a preocupação dos faraós, era um túmulo. As pirâmides nada mais era do que túmulos. Túmulos dos faraós. E por que aquelas pirâmides? E por que aqueles túmulos daquela forma? Com a preocupação com a vida após a morte. Então, eu já entrei ali. Você se surpreende, você acha que vai ver alguma coisa tão grande lá dentro como do lado de fora. Não, quando você entra, é um quarto bem baixinho e fechado. E o que era isso? Era colocado ali dentro o faraó morto, animais que ele gostava, escravos vivos, animais vivos, cavalos, o cavalo dele, e riquezas, joias. Para quê? Havia uma preocupação após a morte, para que aquelas pessoas, aqueles animais, aqueles objetos, acompanhassem eles após a morte. Você vai hoje na Europa, você entra lá na Catedral de Notre Dame, eu vou dar um exemplo aqui, que eu já estive também, algumas vezes. E outras catedrais católicas na Europa, você vai ver dentro das catedrais vários túmulos dos ricos. Você vai ali em Belém, em Portugal, ali em Lisboa, de frente às águas ali, da onde eles partiram para descobrir o Brasil, ali tem o túmulo de Vasco da Gama, dentro da catedral. As pessoas de condições financeiras faziam seus túmulos dentro da igreja. Para quê, pastor? Porque eles tinham um entendimento ignorante, não tinham esclarecimento dos padres, dos bispos. Então eles achavam que, sendo enterrado ali dentro da igreja, eles estavam salvos. Independente do que tinham cometido, se é enterrado dentro da igreja,
está salvo. E o dia que Jesus vier buscá-los, eles estão dentro da igreja. Olha o pensamento. Mas isso são as preocupações das pessoas. Então os sábios discutiam isso. Por exemplo, tinha uma máxima, de Pet Hotep, que alguns textos dele eram um egípcio, de 2.500 anos antes de Cristo, quer dizer, 4.500 anos atrás, ele citava alguns textos parecidos com os textos de Provérbios da Bíblia. Por exemplo, Deus ama a quem escuta, e quem não escuta é porque Deus detesta. Era um provérbio. Olha esse outro. Conhece-se o sábio pelo que ele sabe, e o nobre por suas boas ações. Quando fala nobre aqui, não é de quem tem dinheiro. Nobre de alma, de mente, de atitude. A pessoa pode ser um rico, mau caráter. Pode ser um pobre, mau caráter. Pode ser um rico de bom caráter, como pode ser um pobre de bom caráter. Não responde em estado de agitação. Ninguém nasce sábio. São provérbios desse homem chamado Pet Hotep, um sábio, e era funcionário da corte. Então são provérbios muito semelhantes a textos dos provérbios da Bíblia. Um outro aqui é Mericaré. Ele é um rei ensinando e dirigindo sabedoria ao seu filho. E uma dessas instruções ele diz, olha esse provérbio: só se converte em mestre aquele que deseja se instruir. Vou repetir, só se converte em mestre aquele que deseja se instruir. Só será professor, só será mestre quem senta para aprender. Você quer ser um pastor? Sente para aprender. Você quer ser um professor de escola dominical? Sente para aprender. Você quer ser um obreiro? Sente para aprender. Uma vez um obreiro aqui veio conversar comigo. Pastor, o trabalho que eu faço não cresce e tal. Eu falei, olha, irmão, eu estou aqui há 5 anos. Em 5 anos eu nunca te vi de mão dadas com a sua esposa. Em 5 anos eu nunca te vi numa reunião de obreiros sentado aprendendo, de terno e gravata. Em 5 anos eu nunca te vi tomando ceia do Senhor. Você é um pregador do Evangelho, eu nunca te vi em 5 anos tomando uma ceia. Em 5 anos você nunca deu dízimo na igreja. Em 5 anos eu nunca te vi nos cultos de terça-feira, aqui dentro, para aprender. Quando eu te vejo ali no corredor, aqui, no meu rumo aqui. Quem quer aprender, tem que sentar. Tem que aprender a sentar para aprender. É aquela máxima da Bíblia que Jesus disse: quem quer ser servido, tem que aprender a servir. Pessoa quer ser pastor, mas não quer ser diácono. Pessoa quer ser pastor, mas não quer ser presbítero. Ele quer ser pastor, mas não quer ser evangelista. E quer ser pastor presidente sem ter dirigido uma congregação, um trabalho, e ter começado lá de baixo. Se hoje eu sou pastor aqui, eu morei em fundo de igreja, morei em cima de púlpito de igreja, limpando vaso de igreja, banheiro de igreja, secretaria, cozinha, tesouraria. Se você me perguntar de igreja, eu sei. Um escriba chamado Ani, ele era
mais conservador, para você ver, essas coisas não é novidade agora. Ele era um sábio conservador, e o seu filho estava passando por aquele momento da juventude de transição, mais aberto do que o pai para as novas correntes. Já tinha novas correntes naquela época. Irmão, a história da humanidade é a mesma. Só muda os prédios, os objetos, mas o ser humano, ele é o mesmo. A maldade do ser humano é a mesma. Nós estamos vivendo uma época do final dos tempos, que nós nunca tivemos igual. O que é Sodoma e Gomorra, lá no início dos tempos? E as famílias estão vivendo um momento de inferno que nunca teve antes. E a primeira família que teve, que o irmão matou o outro irmão? O ser humano, depois da queda, ele não mudou, ele é o mesmo. E vai continuar sendo. Aí nessa preocupação, veja a comparação. Isso tudo é a distribuição da graça de Deus. Olha ele aconselhando seu filho: guarda-te da mulher estrangeira que ninguém conhece na cidade. A gente encontra esse texto em Provérbios, bem semelhante. O êxito não pertence aos homens. Um é o seu plano, outro é do Senhor da vida. Ele não tinha comunhão de Deus como Abraão, como Isaac e Jacó, mas ele já tinha o entendimento que é de Deus que vem a sabedoria. O êxito aqui está falando de sucesso, né? O sucesso não pertence aos homens. Um é o seu plano, o homem tem um plano. O outro é do Senhor da vida. Isso é um ditado, é um linguajar mesopotâmico, né? Não respondas a um superior no momento de raiva. Ceda perante ele. É verdade. A gente tem um superior que chama a nossa atenção, o sangue da gente sobe. Mas a orientação, e até na Bíblia, é a gente ficar quieto, calado, deixa, daqui a pouco passa. Amenhotep, também outro que foi achado os seus documentos. Isso aqui são todos os documentos que foram achados pelos arqueólogos. Ele diz assim, isso aqui também é lá de 2000 anos atrás, do Egito. Não seja avarento e encontrarás abundância. Quer dizer, o contrário é verdadeiro. Quem é avarento nunca encontra. E a Bíblia fala disso, que quem quer achar dinheiro fácil não vai conseguir. Está lá em Provérbios, né? Não seja avarento e encontrarás abundância. Não ambiciones um palmo da terra, nem ultrapasse a divisa de uma viúva. Deus anula o rico. Isso é um provérbio, irmão, de 4000 anos atrás, de Amenhotep, aconselhando. Deus gosta mais de quem honra o pobre do que quem bajula o rico. Piadas que a gente vê aí na televisão. Tinha um programa aí na Globo com um ator que eu não vou nem citar o nome dele. Era piada o tempo todo sobre velhos, sobre pobre. E quem assistia o programa dele, a maioria das pessoas sim, porque rico não assiste aquilo, porque nem tempo para aquilo tem. E outro tem 300 outros canais, vai viajar pelo mundo. Os pobres assistindo o programa dele, dando audiência para ele, e ele zombando dos pobres. Hoje ele está velho e ninguém quer ouvir ele. Outras instruções de Aki Sazanok. Olha o que diz aqui, Isso aqui vai chutar a canela de muita gente. Não vivas com os teus sogros. Quem não recolhe lã no verão, não terá calor no inverno. Quem não recolhe lã no verão, não terá calor no inverno. O companheiro de um louco é um louco. O companheiro de um sábio é um sábio. O companheiro de um idiota é um idiota.
Veja quem são os seus companheiros. Veja quem são suas companheiras. Veja quem são seus amigos, suas amigas. São loucos? São loucas? São idiotas? Ou são sábios? Mais um provérbio dito há 4.000 anos atrás. Não acendas o fogo que não possas apagar. Isso aqui é um princípio. Aí você aplica. Não acendas o fogo que você não vai dar conta de apagar. Então quer dizer, não invente uma coisa que depois você não vai dar conta de administrar. Não abrace uma coisa que você não vai dar conta de pagar. É isso que está dizendo. Não vai ali na loja e faz conta que depois você não dá conta de pagar. Não acendas o fogo que você não dá conta de pagar. Não faça promessas que você não dá conta de cumprir. Na Mesopotâmia também nós temos ensinamentos. Tem um homem, também eles louvavam os seus deuses, como o deus Marduk, né? Tem uma história de um Jó babilônico, bem semelhante à história de Jó, onde ele discute sobre o sofrimento. Por quê? Porque é uma discussão de todo ser humano. Quando acontece uma tragédia, não fica todo mundo aí, por que está sofrendo? Onde é que está Deus? Deus sempre está no seu lugar. Né? Ele levantava a discussão, por que o justo padece, por que o justo sofre. Então, esses provérbios também não eram só de estudiosos, mas também eram ditos populares, conselhos, provérbios populares. A gente não tem aqueles ditados populares nossos, que é uma sabedoria. Fantasma sabe para quem aparece. É um ditado nosso popular. Tem outro ditado popular aí que você conhece? Cuidado com o que você vai falar também, né? Olha, esse ditado que a gente fala aqui hoje, esse ditado ele tem 4.000 anos. Em boca fechada não entra mosquito. É um ditado da Mesopotâmia. Olha esse ditado aqui, ó. A arte de escrever é a mãe dos oradores, pai dos doutores. A arte de escrever é a mãe dos oradores e pai dos doutores. Eu me lembro que eu estava fazendo curso pré-vestibular para entrar na faculdade e trabalhava numa loja lá em Brasília, na Asa Sul. E aí, na hora do almoço, tinha um botequinho lá do lado, eu fui almoçar num sábado, tinha um senhor que todo sábado, naquele horário, ele ficava ali tomando uma cerveja. E um dia, ele estava em pé lá no bar assim, viu eu comendo, sentou do meu lado. Pô, rapaz, eu sempre te vejo aqui, aos sábados, você trabalha. Eu trabalho aqui. Aí ele foi contar a história dele, falou, olha, eu sou aposentado, fui diretor do Banco do Brasil durante muitos anos, mas eu quero te dar um segredo, meu filho. Perguntou o que eu estava fazendo, eu falava que eu trabalhava ali, que eu estava estudando, ele falou assim, aprenda a escrever. Eu falei, mas por quê? Ele falou, sabe por que eu me aposentei como diretor do Banco do Brasil? Eu entrei no Banco do Brasil, varrendo as calçadas do Banco do Brasil, lá no plano piloto, na sede central. E aí começou a ter os concursos, eu ficava treinando a escrever, fazer redação, e eu fui fazendo e fui passando. Aposentei como diretor do Banco do Brasil. Morando na Asa Sul, sabe quem mora na Asa Sul? Em Brasília? Setor de mansões. Vocês jovens que estão aqui, ó, aprendam a escrever, que vocês vão longe. Nos concursos, nos vestibulares. Quem sabe escrever vai entrando aí.
né? Em boca fechada não entra mosquito. Naquela época já tinha até escritos tipo novelas, né? Que as pessoas acompanhavam. Então agora vamos dar uma olhada em Israel. Nós demos uma passada para você ver como Deus cuida, né? Mas, meu Deus, a sabedoria em Israel e as suas fontes principais. Existe o sábio e a sabedoria. O sábio, quem é o sábio? É o possuidor da sabedoria. Mas assim também como existia profetas e sábios. E em Israel, tanto reis, mas não só em Israel. Os reis das outras civilizações, eles tinham como conselheiros seus profetas e sábios. Só que profeta dos deuses deles. Por exemplo, Balaão era um profeta e conselheiro de reis. Os reis chamavam ele para profetizar, para aconselhar, para ter revelação. Davi tinha profetas, tinha visionários, né? Tinha Natã, que era profeta. Tinha, meu Deus, gosto tanto dele, do nome dele. Ele escreve livros na Bíblia também, que era o que tinha visões. Tinha Aitofel, que era conselheiro sábio. Tinha Uzai, que era sábio. Então os reis utilizavam de profetas e sábios, mas existiam profetas de Deus e falsos profetas. Existiam sábios de Deus e falsos sábios. Assim como hoje existem os profetas de Deus e existem os falsos profetas. Existe a sabedoria de Deus e existe a sabedoria do diabo. Por exemplo, a Bíblia fala de um rapaz sagaz. O que é o sagaz? É o sábio do mal. Ele era sobrinho de Davi, primo de Amon, filho mais velho de Davi. Simplesmente era o rapaz que ia assumir o lugar de Davi. E ele se apaixonou por uma meia-irmã dele. A Bíblia diz que essa moça era muito linda. Esse sagaz, esse sábio do mal, esse primo dele, sobrinho de Davi, aconselhou ele. Falou: rapaz, faz o seguinte, finge que você está doente e pede para avisar o rei, e o rei vai vir te visitar. E você na cama fingindo que está doente, você fala para ele o seguinte: pede a minha irmã para vir fazer um bolo para mim. E quando ela vier, você fecha a porta, põe os funcionários para fora e abusa dela. Se é um homem de Deus, falar: meu filho, você está apaixonado por ela? Vai lá e fala com o rei. Pede a bênção do seu pai. Seu pai vai deixar, porque deixava. Pede a bênção do profeta Natã. Pede a oração dos sacerdotes. Mas olha o conselho, mas era um conselho de destruição. Você como pastor já enfrentou isso dentro da igreja. Pessoas que te procuram para dar conselho do diabo. O que não falta aqui para mim é isso. Conselhos que vai levar o seu lar, o seu casamento ao buraco. E preste atenção no que eu vou te falar. A W. Tozer, um grande sábio, profeta de Deus, escritor canadense, missionário, ele dizia o seguinte: tenha cuidado com aqueles que sempre sorriem e batem nas suas costas e dizem que você é o melhor. E valorize aqueles que te corrigem. Porque aquele que sorri para você o tempo todo, ele pode ser um instrumento do diabo para te conduzir para o inferno. E aquele que às vezes te corrige, pode ser um profeta de Deus te levando para o céu.
Então você que é membro da igreja, quando o pastor te corrige, entenda que é um homem de Deus querendo te salvar. Porque nós não temos que corrigir ninguém, a gente só corrige pela obrigação bíblica que a Bíblia nos coloca como atalaias. Se você ver alguém caindo no buraco e não avisar, o sangue dele cai sobre você. E se você avisar e ele cair, problema dele, você já fez o seu trabalho. Então, em Israel, nós tínhamos os sábios, né? A escola de sabedoria em Israel, ela começa pouco antes ali da formação da monarquia, assim como a escola dos profetas também começa lá em Samuel, antes da formação da monarquia, dos reis. E aonde é que estavam as fontes de sabedoria? Antes, porém, deixa eu só falar uma coisa aqui. Hoje, ser sábio, esse dia eu estava conversando isso com o Jaziel, a dificuldade que os nossos jovens enfrentam nas faculdades. Por quê? Porque hoje ser intelectual, ser inteligente, é você negar a Deus. Primeira coisa para você ser considerado inteligente é você negar a Deus. Ah, isso não é bobinho, isso não é religioso. Os sábios das civilizações antigas, o primeiro passo para ele ser sábio, não é só em Israel não, em todas as civilizações, era ele crer em Deus. O crer em Deus era o primeiro passo para ser um sábio. E a Bíblia em Israel, ela afirma isso. Qual é o princípio da sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? Temor a Deus. E o que é temer a Deus? É andar segundo a palavra. Não, eu sou crente, eu tomo santa ceia. A maioria não teme a Deus. Toma santa ceia, fala em língua estranha, mas não teme a Deus. Se o pastor chegar e der uma palavra, e desrespeita. Não respeita dentro de casa. Não respeita a própria família. Que ele é o pai, às vezes, ou que ela é a mãe. Então, a civilização hoje, ser sábio, ser intelectual, aí os nossos jovens entram na faculdade e ficam acanhados, porque para ser inteligente, tem que ser marxista e tem que ser ateu, tem que negar a Deus, tem que descrer da religião. Mal sabem eles que as faculdades foram criadas pelo cristianismo. A primeira faculdade que surgiu no mundo, que eu conheço lá na Sorbonne, em Paris, foi fundada por Pedro Abelardo, um professor de Bíblia. Naquela época só tinha a igreja católica, ele era um padre. É lá a região, né? Ele não era cristão, não. Ele não era cristão. Daqueles, tipo Balaão. Então, da onde era a fonte de sabedoria em Israel? Aonde se buscava a sabedoria? Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, era no lar. O lar era a primeira fonte de formação e de busca pela sabedoria. Você viu aqui, eu dando exemplo para vocês, de pais do Egito, da Mesopotâmia, da Assíria, aconselhando os filhos. E em Israel, quando foi formada a palavra de Deus, Deuteronômio, Números, Gênesis, todos os primeiros 5 livros da Bíblia, qual era o ensinamento que Deus deixou? Ensina o teu filho, amarra uma cordinha aí para ele lembrar, medita nela dia e noite. A sabedoria em Israel começava no lar. Eu estou falando, dando uma aula lá do passado, mas adaptando para o dia de hoje. A sabedoria do seu filho tem que vir do lar. Se lá na sua casa está uma doideira, o culpado é você.
Os nossos filhos são formados no lar. Se depois eles crescerem e não quiser mais saber, você já fez a sua parte. Você já fez a sua parte de atalaia. Ele não quiser servir a Jesus, não quiser seguir a sua hombridade, os seus conselhos, aí é a decisão dele. Mas você ensinou desde a infância. Você foi exemplo nisso. Então, o primeiro centro de formação e de busca e de preparação de sabedoria era a sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E mesmo quando ela ficar velha, ela não vai esquecer. A gente vê pessoas idosas lembrando de ensino dos pais. Vou perguntar para qualquer um dos pastores nossos antigos aqui, que eles vão lembrar dos ensinos da sua mãe e de seus pais. Outro local era a escola. Em Israel, a criança com 7 anos já ia estudar a lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. E aprender todas as leis ali, os ensinamentos, os 10 mandamentos. Era a escola, essa era a escola. Quando você vai em Jerusalém, você está ali no Muro das Lamentações, de vez em quando vira uma barulheira tremenda. É uma criança de 12 anos que acabou de se formar no curso do Pentateuco, dos 5 livros. Ele está ali desde os 7 anos, agora chegou aos 12 anos, ele se forma, aí sai com sacerdotes e música e gente dançando, e um barulho tremendo. Outra fonte de sabedoria é a experiência. A experiência de vida ia dando sabedoria. Por que a Bíblia nos diz para respeitar os homens de cabelos brancos? Porque eles têm experiência, as mulheres de cabelos brancos, porque têm experiência. O intercâmbio era outra fonte que os israelitas usavam para a sabedoria. O que é o intercâmbio? Era a troca de conhecimento com outros grupos, com outras tribos. Se eu sou um marceneiro, eu vou trocar o meu conhecimento com um pedreiro. Troca de ideias. A tradição era a mais forte fonte de conhecimento e sabedoria em Israel. Que tradição? A tradição dos conhecimentos da família, dos ensinos de Moisés. A reflexão, que pode ser usado o termo meditação. Você já viu quantas vezes o salmista diz assim, medita, 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 medita. O que é meditar? Coisa que nós ocidentais não sabemos. O ocidental não para meditar. O oriental, ele medita. A natureza dele, ele foi treinado a meditar. O que é meditar? É ficar quieto e refletir. Por exemplo, você ouviu esse estudo bíblico. Você vai tirar um momento na sua casa para refletir sobre isso. Mas a gente chega em casa, irmão, tem milhões de coisas, não reflete nada. O ocidental, ele não reflete. E a Bíblia está lá o tempo todo. Medita, medita, medita nela dia e noite, medita na palavra do Senhor, medita. O que é meditar? É isso, é essa reflexão. É você, já viu o boi? O boi ele come, depois a comida volta e ele fica remoendo. O que é isso? É a meditação. Nós podemos aplicar isso como uma metáfora para a meditação. Você lê a palavra de Deus, você lê um bom livro, você escuta uma palestra, uma pregação, e depois você vai mastigar, vai remoer aquilo no seu coração. Aí você amanhece no outro dia, poxa, que palavra, o que Deus tem falado comigo. Agora eu leio a Bíblia aqui, um capítulo, aí já sai correndo para outra coisa, não tem meditação, não tem reflexão. Vai orar, dobra o joelho para orar, destampa uma gritaria sem fim. Não tem uma reflexão de falar com Deus, um quebrantamento.
Ó Senhor meu Deus, Deus das alturas, Deus de glória, Deus de poder, Santo dos santos, a Ti merece todo louvor. Cadê a reflexão? Cadê a meditação? Cadê o quebrantamento? Cadê a confissão? Cadê a reflexão que eu sou pó e que Deus está num trono de glória e poder? O diálogo era outra fonte de conhecimento. Diálogo entre as pessoas. E o debate era outra fonte de conhecimento. Então, a sabedoria em Israel, ela está relacionada também a afazeres, a arte. A reforma protestante, nesse sentido, pecou, porque ela veio quebrando a arte, estabeleceu, jogou tudo num balaio só, isso é tudo pecado. Aí jogou tudo num balaio só, teatro é pecado, tem o teatro que é pecado e tem o teatro que não é pecado. Tem um filme que é pecado e tem um filme que não é pecado. Né? Então a arte é uma sabedoria, ser um artesão, ser um marceneiro. Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Bezaliel, né? Bezaliel, e encheu ele de sabedoria para ele construir o tabernáculo. A Bíblia fala de mulheres sábias em Israel. Há poucos dias aqui eu preguei, aqui não me lembro se foi numa terça-feira ou num domingo, sobre a mulher sábia que salvou a sua cidade, jogando a cabeça daquele mau elemento que estava trazendo a destruição para a cidade, do lado do muro, e aí o exército foi embora. A Bíblia fala da mulher sábia de Tecoa. As mães sábias em Israel, a mulher em Israel era muito valorizada porque ela era taxada, na maioria das vezes, como uma mulher sábia, que formava os seus filhos, que tinha bons conselhos, boas orientações. Tem mulheres hoje que é só fofoca, só traz confusão, só traz notícia ruim. Tem homens hoje que é só fofoca. Isso aqui eu não estou falando lá no mundo, não, estou falando aqui. Eu sou pastor aqui, eu vou falar aqui. Homens que você, quando vê eles, irmão, você corre, ou então começa a bater o coração, porque só vem abobrinha, só vem besteira, só vem sujeira, só vem maldade. Pessoas que ficam fazendo rebelião, fofoca, confusão na igreja. O que é isso? Falta da sabedoria do céu. São carnais. Tem nada para oferecer. Então, a sabedoria é uma prudência para governar, para fazer artes. Um artista, irmão, que faz um quadro belíssimo, Noite Estrelar de Van Gogh, pelo amor de Deus, aquilo não foi o Satanás que deu aquilo, que foi Deus que deu uma iluminação. Aqui na igreja tem uma irmã que trabalha, ela é mecânica de avião. Bom, uma pessoa dessa tem que ter uma sabedoria, uma inteligência, porque como é que você olha naquilo e faz aquilo subir? E faz aquilo funcionar? E ela vira para a empresa e diz, pode viajar que aqui está arrumadinho. Uma pessoa que abre um capô do carro, ele olha ali tudo no mecânica, isso é uma arte. Um músico, eu fico encabulado, já tentei isso aqui 500 vezes, por final desisti. Isso é uma arte. A música é uma arte. Agora, nós não podemos ficar aqui, vou te aplaudir de pé, pelo amor de Deus. Isso não é hino de se cantar. São hinos de egoísmo. Não é hino de adoração, de louvor. É hinos que você está pensando em você. Você vai ser exaltado, não é Jesus. É eu vou ser exaltado, é você vai ser exaltado. E o povo vai, não, ela é demais, ele é demais. E Jesus, onde é que está nisso?
E você sendo aplaudido de pé, e Jesus, aonde? Se eu estou sendo aplaudido de pé, onde é que fica Jesus nessa história? Mas aí você vem com hinos profundos, é arte do Espírito Santo. Hinos, nós tivemos uma geração na década de 80, que os hinos, falei para o João, falei, começa a treinar aqui com os louvores, e volta a cantar aqueles hinos da década de 80, porque eles são novos para a juventude não conhece. E são hinos que não envelhecem, por quê? São hinos compostos falando dos salmos. É hino só de salmos. Como é que isso envelheceu? Como é que isso saiu de moda? Os salmos aí saiu de moda, então rasga isso aí. Agora é hino só de vaidade. Eu vou subir, o Satanás vai acabar com você, e eu vou ficar aqui, eu sou bonitinho, sou demais. Você quer prosperar, quer crescer na sua vida, e adore o Senhor, que você vai crescer. Você não precisa ficar saindo água pela boca. Eu vou vencer para aqueles desgraçados que estão me perseguindo, ver que eu sou demais, que eu sou de Jesus. Para com isso. Sirva ao Senhor. Humilhe aos pés do Senhor. Esteja aos pés de Jesus. Chega. Não precisa você fazer força para ser exaltado. Por que os nossos governos é uma bagunça? Porque não tem a sensatez, não tem a sabedoria do alto, não tem prudência. Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. Pode passar aí. Deus é a fonte da sabedoria. Você pode ver que de Gênesis a Apocalipse, a palavra temor do Senhor é a raiz. Só vai ser vitorioso, só vai para o céu, só vai vencer quem teme a Deus. Nós estamos cheios de pastores que não temem a Deus, de cantores que não temem a Deus, de crentes que não temem a Deus. Toma ceia aqui, fala língua estranha, mas não teme a Deus. E aí é por isso que nós estamos vendo escândalo aí. Esses escândalos que estão aí na televisão, pastor fulano, pastor Beltrano, outros na cadeia. Isso é o que sai lá. E os que estão aí aqui no nosso meio, que não saem na televisão? Falta de temor a Deus. Deus é a fonte da sabedoria. Deus, Ele age sabiamente. Deus trabalha com sabedoria. E Deus pode conceder sabedoria àqueles que buscarem a Ele. Deus, Ele é a nossa fonte de sabedoria. Ele é a fonte de sabedoria para mim ser o pastor dessa igreja. Ele é a fonte de sabedoria para mim ser um pai melhor para os meus filhos. Ele é a fonte de sabedoria para mim ser um filho melhor para os meus pais. Ele é a fonte de sabedoria para mim ser um marido melhor para minha esposa. Eu não tenho que ficar orando, Senhor, muda o coração da minha esposa, transforma. Não, eu tenho que orar ao contrário. Senhor, me ajuda a ser um marido melhor. Porque se eu melhorar, lá vai melhorar. Senhor, os meus filhos, tem misericórdia. Eles não prestam. Muda. Não, é eu como pai que tenho que mudar. Se eu mudar aqui, eles vão mudar lá. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que precisamos buscar a sabedoria do céu. Eu como pai, como filho, como pai, como pastor, como esposo, tenho que buscar a sabedoria. Você como mãe, como filha, como filho, como pai, nós temos que buscar a sabedoria do alto. Quem tem a sabedoria do alto, ele vai fazer a diferença onde ele mora. Ele vai fazer a diferença na sua casa, na sua família, lá na sua faculdade, lá no seu emprego. Você acha que quem é sábio, uma moça sábia, um rapaz sábio, um homem sábio, uma mulher sábia vai perder emprego? O patrão fecha tudo, pode ir falindo, mas ele vai segurar ali até o final. A minha alegria e a sua
é que Tiago disse: quem não tem, e eu não tenho, peça que ele tem para dar. Nós lemos aqui o texto da abertura, que aquele que me busca vai me achar. Que eu e você, a partir de hoje, venhamos fazer um novo propósito na nossa vida. Vamos ficar de pé. Pastor Marcos, venha fazer oração.